Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Projeto Iniciação de número 163. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite a todos. Estamos ao vivo, sejam bem-vindos. Projeto Iniciação, como o Carlos já colocou, de número. Aí está 133, mas 163, né, Carlos? 163, 163. É 163, teve um erro ali de digitação, né? Tudo bem. Então, estamos ao vivo aí nesse feriado prolongado, né? Inclusive, de Corpus Christi. Então, para mais um programa aqui, a gente não para, inclusive no feriado, estamos a postos. Então, vamos nessa. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui para a nossa participação no nosso encontro semanal, né? Justamente chamado Projeto Iniciação. Vamos aí, então, continuar nossos estudos, né? Devemos dizer que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? A base são duas bases fundamentais. Os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e os ensinamentos do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. O encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática. Outra finalidade do encontro, e isso é algo importantíssimo, é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI e início da Era de Aquário. Sempre lembrando que, conforme o ensinamento do nosso mestre, professor Henrique de Souza, o Brasil é o berço da nova civilização. É aqui que vai surgir uma nova civilização e vai lá pelo ano 3005 e vai dar um início justamente a essa progressão vibratória da Terra para a quinta dimensão. Todos aqueles que estiverem prontos farão parte desse processo de expansão da consciência da nova civilização, caminhando para a quinta dimensão, né? Isso é muito importante, né? Para aqueles que já se encontram no caminho da iniciação, também o nosso programa visa trazer para a reflexão o que podemos fazer e realizar para nos elevarmos a um padrão vibracional e evolutivo condizente com a lei, com aquilo que a lei justa e perfeita planejou para ser desenvolvido pela humanidade no terceiro milênio, a Era de Aquários. A pessoa pode dizer assim, o professor falou que a nova civilização vai ter início no ano 3005, falta 1000 anos. Está muito longe, o que eu posso fazer? Resposta, pode fazer tudo, porque o momento é agora, eu aqui e agora. Todos que estão presentes na face da Terra têm a possibilidade de realizar um trabalho importante agora mesmo para o início de uma nova civilização no futuro, né? Então, e isso é inevitável. Isso aí, esse processo de transformação do planeta e o surgimento da nova civilização é inevitável de acordo com a lei cósmica justa e perfeita. É claro que haverá uma seleção, na verdade, conforme Jesus o Cristo nos indicou, separação do joio do trigo. Isso inevitavelmente. Não há castigo, mas aqueles que não estiverem preparados para a nova civilização não reencarnam mais na Terra. Ensinamento do professor Henrique José de Souza. O que vai acontecer? Irão para globos obscuros, planetas mais primitivos, e vão recomeçar o caminho, a sua caminhada evolutiva lá, né? Devemos dizer que Deus não castiga nem pune. Vamos deixar bem claro? Deus é amor e perdão. Deus não castiga nem pune. Deus dá sempre oportunidades. Então, aqueles que não puderem passar para essa nova civilização, conforme o nosso mestre nos indicou,
Aqueles que não puderem fazer essa transição terão que fazer o recomeço da sua evolução nesses mundos mais primitivos. Então, serão levados para lá. E uma pequena parte da humanidade estará presente para fazer o processo de participar do processo de evolução da Terra para a quinta dimensão. Isso aí faz parte do conhecimento de Helena Petrova Blavatsky, ela já falava isso, e principalmente os ensinamentos do professor Henrique de Souza. Ele dá detalhes absolutamente impressionantes a respeito de todo esse processo de transformação. Muito bem. O nosso encontro chama-se Projeto Iniciação. O Projeto Iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa deve fazer nesse planeta Terra. É o projeto mais importante. A pessoa pode ter muitos projetos, né? Projeto familiar, projeto econômico, projeto social, projeto profissional, mas o projeto mais importante é justamente o projeto Iniciação. Como é que a pessoa pode realizar esse projeto? Devo dizer que, conforme os mestres nos ensinam, e o nosso professor Henrique de Souza também nos deixa bem claro, a pessoa tem que necessariamente se filiar a uma escola iniciática. E essa escola iniciática, evidentemente, tem que seguir os preceitos e os fundamentos da ciência iniciática das idades. Então, a pessoa pode perguntar assim, como é que eu faço? Aonde que eu vou? A pessoa pode escolher a escola iniciática que mais lhe aprouver, né? Que mais ela gostar. E o planeta Terra está cheio de muitas entidades que trabalham nesse sentido. Mas nós, da nossa parte, nós convidamos que a pessoa venha fazer o seu projeto de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, o pessoal pode perguntar, como é que eu posso fazer isso? É muito simples. É só entrar na internet, no busca da internet, e digitar lá, Sociedade Brasileira de Eubiose. A pessoa vai encontrar o site da Sociedade Brasileira de Eubiose. No site tem uma série de informações importantíssimas a respeito da eubiose, da evolução e assim por diante, e tem uma importante informação a respeito dos departamentos que existem no Brasil e no exterior. Então, aí está o caminho. A pessoa tem que entrar em contato com um departamento e fazer a sua ligação com a eubiose. É isso. Isso é muito importante. No site dos departamentos, o site fornece o endereço do departamento, o telefone, o e-mail, o site, né? Então, é muito importante que a pessoa se filie, faça esse processo de iniciação de forma presencial, no departamento da sua cidade, ou então próximo à sua cidade. Então, essa é a questão. Atualmente, o início desse processo de iniciação na eubiose faz-se através de um primeiro grau, chamado grau peregrino. Agora não é mais possível a pessoa participar, porque já estamos no meio do ano, né? Vamos passar para o segundo semestre, né? Então, o grau peregrino deverá iniciar no seu princípio, né? Na sua fase inicial, justamente em janeiro do ano que vem. Então, são todos convidados mas é necessário entrar em contato com o departamento. A pessoa vai dizer, poxa vida, só no ano que vem, mas a pessoa não precisa ficar parada, não. A pessoa pode participar do nosso programa aqui, segunda, sábados, e terça-feira tem muitas informações também, né? Palestras, e tem outras atividades na Sociedade Brasileira de Eubiose. Pode assistir no departamento da sua cidade palestras públicas, presenciais, né? Isso. Ou então pode, também sempre na internet, tem sempre palestras públicas de maneira virtual, e além disso, a pessoa pode também ver pela internet, pode pesquisar um site chamado Dharana, Revista Dharana. Ela pode entrar nesse site, procurem Revista Dharana. Lá tem todas as revistas que foram divulgadas pela internet, e aí dá para ir estudando. Já pode começar a ir estudando até que comece o grau peregrino no ano que vem. Então, no ano que vem, estão todos convidados, aqueles que querem começar esse processo da eubiose, se inscreverem no grau peregrino e começar esse processo, né? O início depende do departamento, né?
Tem departamentos que começam o grau já em janeiro, outros em fevereiro, outros em março, né? Depende do departamento. Mas no início do ano começa o grau peregrino. Esse é o primeiro grau. Existem mais 4 graus sucessivos, totalizando 5. Quando a pessoa perfaz o caminho desses 5 graus iniciáticos, ela pode e tem o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira da Eubiose. Isso é muito importante. Ela vai se tornar membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aí, então, ela pode participar de palestras internas, externas, atividades internas e externas, participar de ritualísticas, né? Ritualísticas da eubiose, uma coisa muito importante, e, principalmente, ela tem o direito de ler as cartas revelação do nosso mestre, professor Henrique de Souza, que consta de milhares e milhares de páginas. Aí está, então, o convite que nós fazemos para as pessoas que queiram participar da eubiose nesse processo justamente do projeto de iniciação, do seu projeto de autoconhecimento. Se a pessoa não tiver um departamento na sua cidade, ou próximo, ou ela morar distante dos departamentos, ela pode também ter uma alternativa. Ela pode fazer o curso chamado EAD, Ensino à Distância. Então, ela recebe as informações e as aulas pela internet. Mas, mesmo assim, é claro, a pessoa precisa entrar em contato com o departamento e fazer a sua inscrição para receber essas aulas. Então, aí está, esse é o ponto final. Ponto final, entrar em contato com um do departamento, né? E através de telefone, e-mail, etc., né? E fazer esse processo de adesão à sociedade. Então, felicidade para todos e que todos sejam todos bem-vindos, aqueles que vierem, sejam bem-vindos para começar esse curso de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. Muito bem, nós estamos aqui seguindo paulatinamente o ensino, né? Na parte inicial, nós verificamos o estudo de vocábulos, nomes específicos, né? Contidos na ciência iniciática, e todos eles tirados do trabalho de Helena Petrov Blavatsky e, evidentemente, em consonância com os ensinamentos do nosso mestre, professor Henrique José de Souza. Então, nós vamos seguindo aqui, nessa parte inicial, estudo de alguns termos, alguns vocábulos, para a gente ir fixando, né? Fixando na nossa mente esses conceitos fundamentais, justamente da eubiose e da evolução cósmica, O primeiro termo que eu quero abordar aqui é justamente o termo Atlantes. Atlantes, que vem do grego, né? Atlantes. Os Atlantes são antecessores dos faraós e os antepassados dos egípcios, segundo alguns, e como ensina a ciência esotérica. Isso é importante. Os Atlantes constituem a 4ª raça-mãe. Tivemos a 3ª raça-mãe, a raça lemuriana, que foi a primeira raça humana que existiu na Terra, né? Existiram mais 2 raças anteriores, a primeira e a segunda raça, mas não eram raças humanas ainda. O processo humano só se concretizou a partir de meados da raça lemuriana, na 3ª raça-mãe, lemuriana. Depois veio a 4ª raça atlântica, e aí é o que caracteriza o termo que nós estamos usando, Atlantes. É bem verdade que o Egito foi colonizado inicialmente, por lemurianos. A Lemúria sofreu uma catástrofe, né? Planetária, né? Subiu através do fogo. E os Atlantes, evidentemente, migraram para diversas partes do globo, né? E, inclusive, em grande parte, para a África, e em especial para o Egito. Então, o Egito teve uma grande leva de remanescentes atlantes na sua formação. Depois de algum tempo, formou-se a raça Atlante, né, em continuidade, a 4ª raça-mãe, e a 4ª raça-mãe também sofreu um processo de destruição, um cataclismo, né, justamente através de um processo de inundação. Deve ter algo ligado aí no fundo, por favor, meus irmãos, notem que deve ter alguma coisa ligada no fundo, por favor, viu? Por favor. Percebam aí. Algum som ligando aí está interferindo, né? Muito bem. Então, os Atlantes submergiram
sobre as águas, né? Sobre as águas, né? Mas antes da submersão, antes mesmo da submersão, uma parte da raça atlântica saiu da Atlântida e veio para justamente foi para o Oriente e veio no Ocidente, aqui no Egito. É isso? Então, chegando no Egito, os atlantes lá dominaram os remanescentes lemurianos, que eram menos evoluídos do que eles, né? Mas realmente os atlantes refundaram o Egito, né? A consciência egípcia, né? Aí essa leva atlante foi comandada por um ser de alta hierarquia chamado Osíris. Osíris, que é o deus mais importante do Egito, de todo o cenário mitológico do Egito, o Osíris é o deus mais importante. Foi ele que conduziu os atlantes para o Egito, né, e refundou a civilização egípcia. Aí está muito importante, né? E também é claro que esses atlantes, quando vieram, né, eles trouxeram uma tecnologia atlante que redundou na construção das pirâmides, né? As pirâmides, né? Até hoje as pessoas, os arquitetos têm enormes dúvidas de como foram construídas as pirâmides, né? São enormes massas de pedras, né, montadas, sem argamassa, todas encaixadas, né? Os arquitetos têm enormes dificuldades para entender. Aí no YouTube tem uma série de palestras, pode se pesquisar, né? de pessoas entendidas do assunto, vendo a dificuldade que se tem de entender esse processo. É claro que os atlantes trouxeram com eles, né, Osíris, uma tecnologia altíssima para a construção das pirâmides, incluindo a magia. A magia, veja bem, olha. Então, é tido na ciência inicial das idades que essas pedras foram conduzidas através de levitação. Olha, levitação, que é um processo, a gente pode, uma consciência de elevada estrutura, né, de desenvolvimento, ela pode produzir o processo de levitação. Além disso, o nosso mestre nos informa que os atlantes, né, numa de suas revelações, que os atlantes trouxeram uma substância de cor verde, e essa substância de cor verde, em contato com o granito, amolece o granito. Então, o granito pode ser moldado. Então, muitas pedras daquelas foram moldadas, né, em formas, né, amolecidas e colocadas nos seus devidos lugares na estrutura. Então, na formação das pirâmides, né? Então, é muito importante esse entendimento. Não todas as pirâmides, né? Foram as 3 pirâmides, foram as mais desenvolvidas, né? Que é justamente Quéops, Khafre e Miquerinos, né? As 3 primeiras pirâmides foram as mais desenvolvidas. As outras pirâmides foram cópias delas. Então, as mais antigas, olha só, Quéops, Khafre e Miquerinos. As 3 pirâmides mais antigas foram as mais perfeitas. As outras, mais recentes, são de uma estrutura de uma arquitetura de menor relevo, porque já não tinha a participação daquela magia atlante e assim por diante, né? Então, isso é muito importante no entendimento dessa raça atlante, né? Deste povo atlante sumamente civilizado, cujos últimos restos foram submersos no Oceano Atlântico, né, há uns 9.000 anos antes do tempo de Platão. Veja, 9.000 anos antes de Platão. Esse teve notícia através de Solon, que, por sua vez, foi informado pelos sumos sacerdotes do Egito. Solon, um ser de alta hierarquia que viveu no Egito, né, na Grécia, né, isso por volta de 300 a.C., né, ele esteve no Egito e lá recebeu a informação dos hierofantes, que são os mestres, né, que o Egito tinha sido, evidentemente, colonizado e edificado fundamentalmente pelos atlantes. Então, isso é muito importante, essa questão. Solon, né? E Solon, esse conhecimento de Solon passou para Platão, passou para Sócrates, e de Sócrates foi absorvido por Platão. E Platão escreveu nos seus livros, inclusive o livro Crítias, né, que explica exatamente a existência
de Atlântida e assim por diante. Isso é muito importante. O livro Críticas. Aliás, eu sugiro que leiam esse livro Críticas, muito importante. Né? Voltaire, o sempiterno gracejador, estava certo ao afirmar que os Atlantes surgiram ao Egito, no Egito, na Síria e na Frígia, como no Egito, estabeleceram o culto do sol. A filosofia oculta ensina que os egípcios constituíam o restante dos últimos Atlantes ários. Então, na verdade, dos Atlantes vieram duas correntes. Uma corrente que veio de Atlântida para o Oriente, em direção da meseta do Pamir, que é uma região montanhosa, que fica além dos Himalaias, com relação. É uma região transhimalaíanica com relação à Índia, né? Eles foram lá colocados, isso aí há 1 milhão de anos, né? E de lá, então, formaram, depois de 900 mil anos, eles ultrapassaram a Cordilheira do Himalaia, espalharam-se pela Índia, e a Índia também era colonizada por remanescentes lemurianos. E eles dominaram, os lemurianos eram mais evoluídos do que eles. Aí deu esse início, esse foi o início da raça ariana, que é a quinta raça-mãe. Na verdade, a quinta raça-mãe, então, surgiu assim, esse é o início. Então, são duas correntes, né? Uma vindo de Atlântida, uma em direção da Índia e outra em direção do Egito. Então, o nosso mestre, ele diz nas suas revelações o seguinte, olha só o que o nosso mestre fala. A Índia é a mãe da humanidade e o Egito é o pai da humanidade. Porque justamente é na Índia e no Egito que foram contidos, foram trazidos todos aqueles conhecimentos dos Atlantes e conservados ali há muito tempo, né? E depois foram se desenvolvendo com os egípcios, os hindus, né? E constitui a base do ensinamento da ciência iniciática dos dias de hoje. Então, aí está de maneira... O assunto é muito vasto, né? Nós vamos... Em um determinado momento, nós vamos estudar, já fizemos isso anteriormente, mas vamos fazer de uma nova forma agora, o estudo das raças, de todas as raças mães, né? Estudando cada uma pormenorizadamente e dando ênfase a aspectos importantes a respeito dessas raças que nós mencionamos. Né? É claro que nós agora fazemos parte da quinta raça-mãe ariana e deverá surgir a 6ª raça-mãe e a 7ª raça-mãe, né? Encerrando esse ciclo de evolução, né, das raças no atual momento evolutivo. Não é verdade? Então, basicamente, a 6ª raça-mãe e a 7ª raça-mãe estão com as suas raízes fincadas no Brasil. É do Brasil que surgem as sementes que dará origem à 6ª raça-mãe e à 7ª raça-mãe, para finalizar esses 7 estágios de desenvolvimento desse processo antropogênico, né? Da evolução das raças. Aí está, então, isso é importante. Né? Então, um outro termo, então, em seguida, Atlântida. Atlantis. O continente que foi submerso no Oceano Atlântico e Pacífico, segundo os ensinamentos secretos de Platão. A Terra habitada pela 4ª raça-mãe, como falamos, quando se encontrava no apogeu de sua prosperidade, aproximadamente 1 milhão de anos atrás, a Atlântida ocupava toda a área atualmente coberta pela parte setentrional do Oceano Atlântico, chegando ao nordeste até a Escócia e ao noroeste até o Labrador, e cobrindo ao sul a maior parte do Brasil. O grande cataclismo ocorrido há cerca de 80 mil anos atrás destruiu quase tudo quanto restava desse vasto continente. Então, houve uma destruição total do continente, mas ocorreram essas duas, né, movimentações de seres, né, que foram para a Índia e para o Egito e que deram a formação do nosso conhecimento iniciático dos dias de hoje. Isso aí não ocorre por acaso. Isso ocorre, evidentemente, obedecendo à lei cósmica justa e perfeita. Aí está, então, é um assunto importantíssimo, como dissemos, vamos entrar novamente nesse estudo num dia específico, né? Ou vários dias, para estudarmos todas as raças. Nós, como já dissemos, já fizemos isso anteriormente,
em encontros passados, mas agora nós vamos fazer dando um foco diferente, mais específico para esse estudo. Muito bem. Então, aqui nós temos vamos continuando o nosso estudo, né? Estudamos Atlântida, né? Agora vamos ver aqui uma outra palavra, né? Uma outra palavra aqui, muito bem, algoeides. O outro termo denominado algoeides, que vem do grego. Um determinado pensador do tempo de Blavatsky, né, Balder Linton, denominava-o de eu luminoso, ou nosso ego superior. Porém, o ocultismo o torna diferente disso. É um mistério. O algoeides é a radiação luminosa divina do ego, que, quando encarnado, não é mais do que a sua sombra pura. Encontra-se explicação para isso no artigo Ameshas Pentas, ou Ameshas Pendes, entre a ciência iniciática. Né? Entre os neoplatônicos, parece significar o corpo astral. Então, o algoeides somente é uma consciência superior, e projetada no mundo terreno, dá origem à nossa existência no mundo humano. Né? E outros, nós sabemos que nós somos projeções da monádica. Né? A mônada surge no Sol central e vai para o primeiro trono. E do primeiro trono ela emite radiações, ela não desce. A mônada emite radiações, né, de sul, né, para baixo, até o mundo mais denso, físico denso, e aí essa irradiação, essa projeção, vai viver no mundo físico denso inicialmente, depois passa a viver no mundo vegetal, depois no mundo animal, e assim por diante, até no seu retorno à casa do Pai, conforme nos ensinou Jesus o Cristo. O nosso querido mestre Jesus o Cristo, ele nos ensinou isso em parábolas, né? E nós estamos voltando para a casa do Pai. O que é voltar para a casa do Pai? A mônada essa projeção da mônada que sobe novamente, voltando à casa do Pai, acumulando conhecimentos. Esse é o grande mistério. Ela acumula conhecimentos em todos os reinos da natureza até voltar à casa do Pai. Na verdade, nós como seres humanos hoje, nós não somos seres humanos. Veja, olha que importante. Eu repito isso para ficar bem claro. Se eu falar isso numa revista, numa rádio, vão me chamar de louco. Não é verdade? O Walter está dizendo que nós não somos seres humanos. Vão me chamar de doido. Aí precisa ir consultar um psiquiatra. Né? Mas não, é verdade. Não somos seres humanos. O que nós somos? Estamos passando pela experiência humana. É diferente. Né? Então, essa projeção da mônada faz com que essa projeção passasse pela consciência mineral, depois passasse pela consciência vegetal, depois animal e hominal, depois tornando-se adepto, tornando-se subdivino, divino e voltando à casa do Pai. Isso continua. Esse processo continua. É um processo da evolução cósmica, né? No nosso planeta. O nosso mestre chama descida da vida energia e subida da vida consciência. Né? Então, aí está essa importante informação, né? Que nós deixamos bem claro a respeito do algoeides, né? E de que nós somos provenientes de uma consciência superior. Né? E nós somos, olha, Jesus no Evangelho, ele deixou ensinado isso, né? Ele falou assim, vós sois deuses. É impressionante, né? Agora, a gente diz assim, mas se somos deuses, por que somos tão ignorantes, né? Por que a humanidade é tão ignorante? E, indiscutivelmente, é. Né? A humanidade faz muita bobagem, muita coisa ruim, né? Por ignorância. Eu digo a grande maioria da humanidade, né? A grande maioria, 97% da humanidade faz esses atos que não são concernentes com a lei cósmica justa e perfeita. Né? Mas é claro que nós vamos passar por isso e voltar à casa do Pai. E somos deuses esquecidos. Nós nos esquecemos da nossa divindade. Então nós temos que relembrar a divindade que existe dentro de nós. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Conhecer a verdade, a religião não fala sobre isso. Conhecer a verdade é conhecer a verdade, o Deus que existe dentro de nós. Chama-se autoconhecimento. E quando o indivíduo produz o autoconhecimento em si, ele liberta-se. Liberta-se do quê? Dele mesmo. Não é verdade? Então, o processo nosso de iniciação, de transformação interna, é o processo de libertação de nós mesmos, da nossa personalidade, para assumirmos uma posição cósmica de fraternidade universal. Aí está muito importante esse coisa. Um outro termo importantíssimo, agora é muito importante, mas é extremamente importante, é o termo Aum, vem do sânscrito, Aum. É a sílaba sagrada, a unidade de 3 letras, daí a trindade em um, 3 em 1. Sílaba composta das letras A, U e M. 3 letras, A, U e M, das quais as 2 primeiras combinam-se para formar a vogal composta O. A U se sintetiza em O. Então, a U vira sinteticamente OM. É a sílaba mística, emblema da divindade, ou seja, a trindade na unidade, sendo que o A representa o nome de Vishnu, U, o nome de Shiva, e M, o de Brahma. É o mistério dos mistérios, o nome místico da humanidade, a palavra mais sagrada de todas da Índia, a expressão glorificadora com que começam os Vedas e todos os livros sagrados são místicos. Então, isso aí é a palavra Aum. E justamente, Aum é o verbo divino, né? No Antigo Testamento está lá, Moisés escreveu isso, né? Que no princípio Deus disse, faça-se a luz. Isso. A primeira manifestação de Deus foi essa aí, né? O Pai Celestial, né? Ele falou, emitiu um som, olha. Por isso que Moisés falou, e Deus disse. Deus emitiu um som. E justamente o Aum, né? E aí fez toda a criação. Originou toda a criação. Então, isso é muito importante, todo esse estudo a respeito do termo Aum. Quem vier para a eubiose vai ter isso permanentemente como um estudo permanente no seu processo de ensinamento, né? E o professor faz enormes considerações, gigantescas considerações sobre todos esses termos, né? Nos levando a um conhecimento iniciático de enorme relevância no processo de iniciação, no processo de conhecimento cósmico, né? Então, aí está, então, essa importante. Um outro termo também importantíssimo aqui na sequência é o chamado aura. Aura. Vem do grego e latim, né? Devemos dizer que o nosso mestre, ele diz que esse termo é um termo, não é a aura, isso é importante, é o aura. O nosso mestre deixou ensinado isso, que a verdadeira pronúncia, a referência a essa palavra, nós devemos falar o aura, e não a aura, é o aura. O aura, fluido ou essência sutil e invisível, o aura, né? Que emana dos corpos humanos e animais e também das coisas. É um eflúvio psíquico que, por sua vez, participa da mente e do corpo, pois o aura é eletrovital e, ao mesmo tempo, um aura eletromental, chamado em filosofia de akáshica, ou magnética. Então, aura significa toda emanação que provém dos corpos hiperfísicos. Nós temos o nosso corpo físico, o vital, tem uma aura que se projeta um pouco acima da superfície do corpo denso. Depois, o corpo astral tem um aura astral também, que eleva-se um pouco mais ainda distante do corpo físico denso. O mental também tem o aura mental e assim por diante. E a Terra também tem o aura, né? O que acontece com os nossos corpos físicos acontece com a Terra também. A Terra tem 7 corpos. Olha só. Na verdade, nós vivemos na Terra física, mas existem mais 6 terras, cada um no seu devido plano, né? No vital, no astral, no mental superior, no átmico, no búdico e no atman.
São 7 corpos, a Terra tem 7 corpos. E o nosso mestre, nos seus ensinamentos, nos diz que o aura, o aura astral da Terra, ele é tão grande que ele atinge a metade da distância entre a Terra e a Lua. Olha só que interessante, né? A metade da distância entre a Terra e a Lua. É muito importante esse conhecimento. Eu só vou dar fazer um parênteses nesse estudo. A gente vê que a ciência astronáutica, eles não dão muitos detalhes, dão apenas detalhes superficiais a esse respeito. Mas é tido que os astronautas, quando voltam para a Terra, da Lua, ou do espaço, principalmente da Lua, né, vêm com algo diferente. Né? Porque, é claro, veja bem, quando um ser sai da Terra, a Lua já foi atingida, né, por astronautas, né, em 1969. Então, o que aconteceu? Esses astronautas saíram do aura terrestre. Olha só, eles saíram do aura terrestre. Olha que coisa importante. É claro que isso dá importantes reflexos na sua condição física, né? Importantes. Isso aí é desconhecido. A ciência ainda elabora determinados conceitos, etc., né? Que os astronautas sofrem algum desequilíbrio de natureza psicológica, etc., etc. Isso não está bem esclarecido, mas que existe esse desvio nos astronautas existe. Isso a gente vê nos diversos comentários, né? pela internet, pelos livros, etc., etc. Então, isso aí é muito importante, essa questão do aura. Então, nós também temos 7 corpos e cada corpo tem um aura específico, que emana um pouco mais além do nosso corpo físico denso. Né? Quanto mais vibratoriamente superior, o aura se estende mais além do corpo físico denso. Aí está um importante significado a respeito desse assunto. Né? Muito bem, nós vamos encerrar aqui no aura, né? O nosso estudo, né? E no encontro seguinte, a próxima palavra que nós vamos estudar é justamente o termo avatara. Aí vamos conversar muito a respeito desse termo. Avatara. É importantíssimo esse termo. No próximo encontro, nós vamos falar sobre esse assunto já. Vamos começar com avatara. Muito bem. Nós vamos aqui dar sequência ao nosso estudo, nessa segunda parte, justamente fazendo aquele estudo que estamos fazendo a respeito da ritualística, do processo iniciático, principalmente no Egito. Né? Então, vamos dar continuidade a esse estudo agora, nesse momento. Né? O assunto que nós vamos abordar agora chama-se o momento cósmico de energia. O momentum cósmico de energia. Né? Nós precisamos falar em poucas palavras sobre o momentum, o perfeito e completo acumulador de energia que é oferecido pelos mestres ascensionados aos seus discípulos, para uso pessoal e que, por meio da livre vontade de um ser ascensionado, poderá ser enviado para preencher a finalidade apresentada com o propósito de auxiliar a consumação do plano divino. Então, esse momento cósmico de energia justamente nos é trazido pelos grandes seres hierárquicos que existem acima do nosso plano dimensional vibratório. Né? A substância da luz eletrônica que preenche todo o universo é energia e transforma-se em força por meio do uso. Cada individualizada chama divina pode atrair uma ilimitada abundância dessa energia, a sua própria emanação de vida, qualificá-la momentaneamente, segundo sua vontade, e enviá-la para realizar qualquer atividade vital. Olha só que importante é justamente esse momento cósmico de energia. Né? Se alguém atrair a energia divina para uma determinada realização inequívoca e repetir esse processo constantemente, no decorrer de centenas de anos, esse indivíduo construirá uma gigantesca reserva de energia ou uma câmara de proteção com o qual transbordará o seu ser
e o seu mundo, repletos da força desse momentum, que trará uma enorme ajuda à sua emanação de vida, se ele particularmente labutar nesse objetivo. Aí está o tema. Se ele particularmente labutar nesse objetivo. Ou seja, é claro que precisa ter uma consciência, uma constante trabalho, né? Um constante trabalho. Para quê? Esse constante trabalho consiste em quê? Em produzir a elevação vibracional da nossa consciência. Evoluir é projetar-se consciencialmente, ou seja, vibracionalmente para esferas superiores. E quanto mais o indivíduo tiver uma vibração superior, maior será esse momento, essa quantidade cósmica de energia que se projeta sobre ele, é claro, trazido pelos grandes mestres. Né? A energia cósmica desce, trazida por tucos, chamados tucos, né? São emissários, são agentes transportadores dessa energia para o nosso mundo. Né? Nada acontece por acaso. O universo é um processo coletivo, né? O processo coletivo de evolução, no qual participa Deus, inicialmente, o manifestado, depois os vários planos evolutivos com seus mestres ascensionados, e assim até chegar no momento, no nosso momento que nós estamos vivendo, que é a experiência humana. Então, é necessário para nós aumentarmos o nosso padrão vibratório. E com o aumento desse padrão vibratório, nós nos tornamos veículos da consciência cósmica. Olha que importante. Quando nós falamos em processo de evolução, evolução também do autoconhecimento, nós estamos falando que nós devemos nos tornar veículos da consciência superior. Esse é o processo, nos tornarmos veículos da consciência superior. Tanto que isso no Evangelho é deixado bem claro pelo Mestre Jesus o Cristo. Olha só o que Jesus falou, está no Evangelho. Jesus disse assim uma vez, ou várias vezes, né, nos Evangelhos, ele afirmou o seguinte: não sou eu quem faz as coisas, é o Pai Celestial. É o Pai Celestial que faz as coisas por meu intermédio. Então ele diz que ele é um veículo da divindade. Né? E ele, como um veículo específico, tão forte vibracionalmente com a divindade, em vários momentos, ele afirmou o seguinte: eu e meu Pai somos um. Olha só, eu e meu Pai somos um. Significa, ele dizia que ele era um veículo do Pai cósmico e assim acontecia para que ele realizasse todos os seus projetos. Mas ele diz, não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. Essa força, então, cósmica que vertida sobre nós é semelhante à eletricidade, quando elevada a uma alta voltagem, transforma a corrente elétrica em uma possante força para o bem. Então, essa energia cósmica desce em nós, justamente, e se nós nos tornando veículos dessa força, nós trabalhamos para o bem evolutivo nosso bem, nosso processo evolutivo e a evolução da humanidade. A destreza de um atleta, a habilidade de um músico, a genial força criativa de um artista são o resultado da acumulada energia do momentum, que a emanação de vida, particularmente, vem usando há séculos. Tá? Então, está. É claro que um atleta, um músico, um artista, eles têm que desenvolver a destreza para a execução das suas atividades. Se eles não desenvolverem a destreza, eles não podem desenvolver esse processo. É claro que um atleta, um artista, né, um músico, um pintor, ele não faz as coisas por si mesmo. Nós não fazemos as coisas por nós mesmos. Esses seres que se desenvolvem com essa destreza servem de veículo para as consciências superiores e Deus. Né? Então, eles projetam arquiteturas, música, criam músicas, partituras extraordinárias e criam estátuas maravilhosas, né? E justamente há séculos que isso vem ocorrendo, justamente
com o ser humano quando ele se torna veículo das consciências superiores. Assim como embaixo, também em cima. Então, isso é uma lei hermética, né? O que está embaixo é como aquilo que está em cima. Existe essa analogia, né? Não é igual. O que está embaixo não é igual ao que está em cima, é semelhante ao que está em cima. Porque existe uma correspondência entre o que está em cima e o que está embaixo. Os mestres resolveram, desde a sua individualização, e principalmente após sua ascensão, servir individualmente à humanidade em campos específicos de sua própria alçada e sob a orientação de sua chama, em concordância com o plano divino. Olha só. Né? Então, todo mestre, ele se compromete a servir individualmente à humanidade em campos específicos que lhe compete exercer a atividade, né, sob a orientação dessa chama superior. Né? Esses grandes seres atraíram a energia divina e aceitaram a responsabilidade de qualificá-la de certa forma, para enriquecer especialmente a esfera de ação na qual eles servem. Os mestres estão sempre presentes entre nós, sempre, e sempre nos auxiliando. Eles não nos abandonam. Tanto que o mestre Jesus, está no Evangelho, ele diz, Jesus afirmou o seguinte, olha, estarei convosco até o final dos tempos. E Siddhartha Gautama também, o iluminado Siddhartha Gautama, ele também falou a mesma coisa, que ele estaria conosco até o final dos tempos, até se consumar todo o processo de evolução da humanidade. Então, os mestres estão sempre... Não estamos sós. Veja bem, não estamos sós. Estamos sempre ligados aos mestres. Agora, cumpre a nós, seres humanos, estabelecer uma ligação cada vez mais profunda com esses mestres através da evolução da nossa vibração interna. Né? Isso é muito importante. Né? No decorrer dos séculos, a voltagem cósmica formada pela acumulada energia vem transformando-se em potência, momentum, que é qualificada para trabalhos especiais da vida, tornando-se uma força, uma fonte de força intermédio, por intermédio da qual toda emanação da vida pode ligar-se aos mestres, contanto para que isso faça seu apelo. Desta forma, ele permitirá, né, que eles contribuam com seu total e acumulado momentum cósmico, enviando-o para outros seres não ascensionados, ou para onde for necessário, talvez a outros mestres ascensionados, ajudando-os a acelerar a consumação do plano divino. Então, como eu disse, como eu sempre digo, né? É importante a gente entender como as coisas funcionam. E as coisas funcionam dessa maneira, através de uma graduação descendente de energia, de vibração. Né? Tudo se interrelaciona. Somos um só. Somos todos um. Veja bem, basicamente somos todos um. Deus não se divide. Ele permanece íntegro em cada partícula do universo, ele está íntegro dali. Agora, faz parte do plano divino que nós, como em processos evolutivos, nos mantenhamos cada vez mais ligados a esses mestres ascensionados e, evidentemente, ligados a todas as informações que eles trazem da divindade para nós. Em determinados pontos da superfície da Terra, onde seres abnegados encarnaram, desde o começo existem momentos semelhantes, com energias acumuladas de luz, anelos de poder de pensamento, uma poderosa irradiação da acumulada vontade divina transpassa os arredores a esses locais e transformam-se centros pulsantes do reino divino. Isso aí, podemos dizer que esses centros de irradiação dessas irradiação cósmica constitui aquilo que na sociedade de Ubiose se fala, na sociedade brasileira se fala, justamente dos sistemas geográficos, que estão ligados com os mundos internos. Sistemas geográficos ligados com os mundos internos. Então, esses sistemas geográficos e esses mundos internos estão sempre à disposição do ser humano, transportando essa energia cósmica para a superfície da Terra.
Isso é muito bom, Antônio. Está à vossa disposição obter, por meio de vossos apelos, o completo e duradouro uso de toda a energia e força, de toda a luz que os mestres ascensionados, os santuários e mosteiros, por meio da pureza de propósito, atraíram sobre todo o mundo, desde a chegada da humanidade a esse planeta. Então, cabe a nós, verdade? Nos tornarmos veículos dessa força divina. É isso. Na eubiose, o nosso mestre nos ensina, através de seus ensinamentos, ele nos dá um ensinamento importantíssimo. Ele diz que Deus, a nossa função é fazer com que Deus caminhe com pés humanos na face da Terra. Eu vou repetir. Professor Henrique José de Souza, que a nossa função, princípio no processo de evolução, é fazer com que a divindade caminhe com pés humanos na face da Terra. É trazer a energia cósmica para os mundos mais inferiores. Né? O homem é um tolo em querer agir com o seu próprio escasso momentum, uma vez que ele pode atrair todas as forças divinas, capazes de conduzir à vitória cósmica da ascensão. Quando ele fala que um homem é um tolo, ele torna-se tolo, ele faz-se tolo quando ele fica ligado somente à sua consciência terrena, à sua personalidade. Então ele faz bobagem. Né? Quando ele fica somente tagarelando e submetido à força da sua personalidade, ele faz muita bobagem. Então ele é um tolo. Né? Ele não consegue evoluir. Agora, é necessário, por isso que Jesus nos falou, né? Quem conhece a verdade, liberta-se. Né? A verdade liberta. A verdade liberta do quê? De nós mesmos. A verdade, o conhecimento da divindade, nos liberta da predominância das forças da nossa personalidade. Poderia comparar-se a um músico que se nega a reconhecer a escala musical e as notas que estão organizadas na sequência dos sons e colocadas em fileira, perante uma emanação de vida que já se aperfeiçoou na música. Ou poderia ainda comparar-se a um discípulo que se recusa a aceitar as anotações históricas da humanidade, mas insiste em descobrir tudo sobre a verdade por experiência própria. Então, aqui dá um exemplo típico. Né? É como um músico se recusasse à partitura. Não é isso? Aí não quer saber da partitura, ele vai fazer da sua cabeça. Não é verdade. A gente sabe que o músico, quando executa uma sinfonia, uma obra especialmente feita por um ser de hierarquia, né? ele faz através de uma partitura, né? Uma partitura musical. E essa partitura, essas músicas, esses conceitos, essas coisas fantásticas, são originadas, tem uma fonte única de origem, é Deus. Beethoven, vamos lembrar, olha essa história de Beethoven. Né? Beethoven afirmava que ele não compunha as músicas, não era ele que fazia, ele era veículo de Deus. Beethoven, o grande Beethoven, falava isso, que tudo aquilo que ele põe na partitura, as músicas, os conceitos que ele, as obras geniais que ele criou, foram dadas por Deus. Então ele afirmava que ele ouvia aquela música provinda do alto. Ele falava, ele ouvia aquela música provinda do alto. Ele era surdo, né? Ele tornou-se surdo, perdeu a audição. Perdeu a sua audição num determinado momento. Até disse que, tem uma história, que ele batia um ferro numa bigorna, à medida que ele ia perdendo, ele batia um ferro na bigorna para ver se ele tinha perdido a acuidade acústica ou não. Hoje, eu já li em determinados trabalhos que o problema que ele teve foi no tímpano. E hoje a ciência, a medicina consegue resolver esse problema. Mas no seu tempo, a medicina não tinha ainda capacidade suficiente para resolver esse problema. Hoje, conforme os entendidos, né, os fonoaudiólogos, né, eles dizem que aquele problema que Beethoven tinha poderia ser corrigido por uma cirurgia no mundo atual. Mas, naquele tempo, não foi perfeito. Não foi possível. Então, ele ficou surdo. Ele ficou... A voz, o som da terra deixou de vibrar nos seus tímpanos, na sua cabeça, mas ele fez uma perfeita conexão com a divindade, com Deus. Então, nada acontece por acaso. Isso aconteceu, evidentemente,
por determinação da lei cósmica justa e perfeita, justamente essa existência do grande Beethoven. Do santuário de Luxor parte um raio de luz peculiar da força total acumulada, juntamente com a pressão de energia secular, para cada emanação de vida e para os grupos que estão fazendo apelos. Esse auxílio é também oferecido pelos outros santuários. Então, aqui, nesse foco que nós estamos dando, nós damos foco ao santuário de Luxor, que é muito antigo, do Antigo Egito, né? E, evidentemente, todos esses santuários são uma base fundamental no ensinamento da divindade. Todos os santuários, a ritualística, todo o trabalho desses templos, todos têm uma origem única, a divindade. O homem não cria nada, ele apenas serve de veículo para a consciência divina, né? Então, esses ensinamentos estão permanentemente em nosso entorno. Esses ensinamentos estão permanentemente no nosso entorno. Cabe a nós, através da nossa persistência, aumentar a nossa capacidade vibratória para entender, para perceber esses ensinamentos que vêm do cosmos, dos planos superiores do cosmos, né? Se fizermos apelo de acordo com a expansão da nossa consciência, receberemos a pressão da luz de Luxor, como também do santuário do Royal Teton. Aí é também outro santuário existente, né? O qual se estenderá além de vossa consciência, tanto quanto vossa emanação de vida possa desenvolver. Muito bem. Então, aí nós encerramos aqui essa segunda parte, justamente analisando esse momentum cósmico de energia, ou seja, a ligação que existe entre a consciência humana e a consciência divina, e o nosso papel nesse processo de desenvolvimento, né? Justamente para nos tornarmos veículos da consciência divina. Isso é fundamental. No próximo encontro, nós vamos continuar com esse assunto, analisando a mente humana. Nós vamos continuar esse assunto, justamente analisando a mente humana, e depois nós vamos fazer um estudo bastante profundo sobre a questão do livre-arbítrio. É isso? A mente humana e o livre-arbítrio. São dois assuntos importantíssimos que nós vamos abordar na sequência. Então, eu quero aqui passar a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento e passar para a terceira fase do nosso encontro, que é justamente o que estão presentes. Todos podem fazer perguntas, podem fazer afirmações, podem fazer as suas colocações livremente. Eu até brincando, falando com perfeição das coisas, eu digo assim, pode até discordar, não é necessário concordar, pode até discordar, porque isso tem um fundamento, a discordância tem um fundamento. O professor nos disse, cada um deve tirar as suas próprias conclusões. Vamos repetir? Cada ser humano tem que tirar as suas próprias conclusões a respeito desses assuntos fundamentais relacionados à consciência cósmica. Então, passo a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento para darmos sequência ao nosso encontro. Muito bom, professor. E a gente percebe, professor, que principalmente no momento que a gente vive, né, com tanta dificuldade de entendimento e tudo mais, por que será, né, que o homem ele ainda encontra-se adormecido, né, professor? O homem ele tem algo que vibra tão intensamente dele, né, dentro dele, que é a centelha divina, que é Deus. E por que será que ele ainda se encontra adormecido, professor? Há séculos, né? Adormecido há séculos. Atualmente nós podemos dividir a humanidade em diversos níveis, né? Nós podemos dizer que 67% da humanidade vive ainda na obscuridade. 67% vive na obscuridade. 30% da humanidade são seres comuns. Vão à igreja, seguem as suas tendências religiosas,
mas não fazem nada de importante no sentido de entendimento das coisas superiores. Mas são seres mais elevados que 67%. Então, 67 mais 30 dá 97%. Não é verdade? 2% da humanidade constitui de seres especiais. 2%. Então, 97 mais 2 dá 99. E 1% da humanidade constitui de seres já dentro do processo da iniciação. Eles estão contínuos no processo da iniciação. Não é verdade? Isso é muito importante. E depois tem os planos superiores. Né? Os planos superiores. Lá em cima, no topo, então, nós temos os seres da grande fraternidade de branco, os grandes mestres. E olha, por mais incrível que pareça, no mundo, no planeta Terra, sabe quantos seres de elevada hierarquia existem nos planos superiores? 60. De 60 a 100, não passa de 100. Em torno de 60 a 100 seres de elevada consciência cósmica no planeta Terra, que tem 8 bilhões e tantos milhões de habitantes. Então, esse é o panorama que nós temos da Terra. Né? Então, isso aí, viu, Carlos, é um processo. É por isso que a Terra nós temos ainda. Nós vivemos uma fase de transição ainda muito difícil, né? Com muitas guerras, muitos conflitos, isso tudo provocado pela ignorância humana. O nosso mestre nos deixou ensinar o seguinte: a guerra é a maior das imoralidades. Vamos repetir? A guerra é a maior das imoralidades. Essas guerras que a gente vê não significa defesa, é fruto da ignorância humana. Isso aí deve ser eliminado com a tendência da humanidade para o terceiro milênio, para o início da nova civilização. Esse é um projeto, e isso é irreversível. Devemos dizer que esse processo é irreversível. Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação para fazer? Oi, Carlos, sim, recadinho, né, como sempre, ao pessoal que está acompanhando o canal ao vivo ou no vídeo gravado, não esqueçam de deixar aí o like, né, clica ali no vídeo, ajuda na avaliação de desempenho, né, aqui da plataforma em relação ao nosso conteúdo, ao nosso canal, aquilo que nós estamos aqui transmitindo, né? Então, nos ajuda bastante quando você clica ali no botão do like, porque a plataforma entende que o conteúdo ele é relevante, então isso é importante, né? Se você não é inscrito ainda aqui no nosso canal, clica ali no sininho, né, da inscrição e no sininho receber as notificações para receber, além dos programas, né, já dos horários que nós temos aqui de sábado e de terça, qualquer outra atividade que seja veiculada aqui pelo canal Conexão 3005, você recebe aí a notificação dessa atividade. Hoje, por exemplo, nós tivemos uma apresentação no meio da tarde do departamento de eubiose lá de Santana, né? Esse vídeo, essa transmissão foi feita ao vivo e o vídeo está aqui no canal. Então, quem estava inscrito, quem participa, já é membro do canal aqui, né? Inscrito no canal, aliás, recebeu aí, foi avisado antecipadamente sobre essa atividade, mas o vídeo, de qualquer maneira, está salvo aqui no canal, né? Então, é isso que a gente pede. E também compartilha, né? Manda para uma pessoa que você conhece, que gosta desse tema, que tem afinidade com esse tipo de assunto, né? Lembrando que todo o conteúdo veiculado e discutido aqui, eles têm uma abordagem exclusiva do professor Walter. São temas aí utilizados, lógico que aqui são abordados por tópicos, né? Mas são temas aí estudados dentro da eubiose, que é a instituição que, como referência que nós temos para estudos aqui no nosso canal, né? Então é isso, fica aí como dica de estudo, de conhecimento, de pesquisa. Hoje é o programa de 163, isso só do projeto de iniciação, além de outros. Então, ou seja, só do projeto de iniciação
tem 163 programas, então assim, tem muito material, tem muita coisa para ser pesquisada, tem muita informação. Então, assim, para quem gosta desse assunto, para quem está chegando agora, ou para quem já está aí e precisa se aprofundar e ter bastante informação, tem material de sobra, tem listas aí, enfim, tem muita coisa bacana. Pesquisem, estudem, que vale muito a pena. E se tiver alguma dúvida, seja aqui ao vivo, pode colocar aqui no chat agora, enquanto nós transmitimos, mas posteriormente pode deixar a sua pergunta lá, aqui, melhor dizendo, né, escrito no vídeo do canal, que o professor Walter ele responde a todas as perguntas. Então, é isso. Eu queria só deixar, para finalizar aqui, uma pergunta para o professor, explicação, na verdade, professor, que me foi trazida aqui de forma particular, uma pessoa que acompanha aqui o canal, mas não é da eubiose, né? Embora seja um termo um pouco mais comum, mas bastante utilizado, o senhor sempre utiliza aí o termo Augusto, ao se referir, né, ao professor Henrique José de Souza. Então, me foi encaminhado esse questionamento, né? Então, eu falei, bom, então eu vou passar para o professor, vamos aproveitar, né, esse questionamento para a gente responder no ar, para o próprio professor Walter dar aí uma explicação sobre o termo Augusto, por que é utilizado, né, a importância e a referência ao nosso mestre, professor Henrique José de Souza. Bom, nós nos referimos sobre o termo Augusto, é a denominação que nós damos aos grandes mestres, né? E somente os grandes mestres podem ser chamados do termo Augusto. Significa justamente uma condição elevada, né, de consciência cósmica, né? Isso aí é muito importante, né? Agora, nós podemos ver num outro momento, né, justamente a questão da significação, né, do termo Augusto. Eu prometo que eu vou trazer aqui um estudo, né, a respeito desse termo, né, de maneira mais profunda, né? No exato momento não, né? Mas Augusto significa justamente aquilo que tem uma elevada categoria no mundo espiritual, né? E todos os grandes mestres são augustos, né? Então, mas nós depois, num determinado momento, eu vou colher informações a respeito desse termo para ver a sua origem, né, fonética e através das línguas para dar essa resposta, viu, para o nosso irmão Gilberto Catira, que foi veículo dessa pergunta, né? Então, fica para ser abordado. Na próxima reunião, nós falaremos mais sobre esse tema. Muito bom, professor. A palavra Augusto vem do romano, né? Teve um imperador Augustus, né, professor? Mas a origem desse nome, ela está ligado a elevado, né? Um ser grandioso, elevado. Um ser grandioso, elevado. Augusto é. Isso. E a gente acaba usando esse termo por uma pessoa que nos faz... Os imperadores romanos eram chamados de Augustos, né? Augusto. Então, isso. Como tem essa conotação de ser elevado e ser grandioso, então a gente normalmente usa para as pessoas que a gente tem afinidade. Eu vou fazer uma pesquisa da origem, né, da palavra, né? Eu não tenho agora no momento, né? Para ver exatamente a origem, de onde veio. Toda palavra tem uma história, né? Isso. Tem uma história a ser contada. No momento não é possível fazer isso, mas eu trarei isso no próximo encontro, falaremos sobre isso. Isso. O professor, tem uma colocação aqui do Guilherme Bazelli, ele fala o seguinte: a base da pirâmide é quaternária, porém, vista por cima, apresenta 4 ternários. Bom, a base da pirâmide é quaternária. São quatro pontos, né? Um quadrado, né?
E o ápice da pirâmide realmente representa uma quinta coisa, né? E é justamente isso que nós estamos vivendo aqui, né? Nós estamos partindo da quarta dimensão para a quinta dimensão. Aí está, a quinta dimensão. Então, se nós olharmos o Cruzeiro do Sul é um importante exemplo disso, né? Como o nosso mestre nos ensinou. Se nós olharmos para a constelação do Cruzeiro do Sul, nós estamos olhando para uma pirâmide vista da base para cima, né? E justamente a pirâmide, ela corresponde ao segundo trono. A constelação do Cruzeiro Sul corresponde justamente ao segundo trono, a Mãe Divina. Então, estamos caminhando de uma quarta dimensão para uma quinta dimensão. É por isso que a Terra está passando agora por um processo de transformação vibracional para atingir um quinto estágio vibracional. É claro que, nesse estágio, aqueles que ficarem na Terra terão a oportunidade de se tornarem adeptos, seres ascensionados, né? Caminhando para uma quinta dimensão. Então, realmente, essa é a imagem que nós temos da pirâmide. Então, a gente vê, a pirâmide é algo extraordinário, né? Extraordinário. Eu quero fazer uma relação dada pelo nosso mestre, né? A pirâmide com os montes. Os montes, olha só que interessante. É uma revelação extraordinária do nosso mestre. O nosso mestre, através de suas revelações, ele nos observa o seguinte, que todas as grandes revelações foram dadas num monte. Já perceberam isso? Né? Vieram sempre num monte, né? Moisés no monte, Jesus no Monte das Oliveiras, é sempre dado no monte. E o monte realmente representa essa estrutura que nós temos, né? Na base quaternária com a quinta coisa em cima, né? O monte, né? Então, isso aí é muito importante nesse entendimento, né? Do que nós podemos entender a respeito desse coisa. Isso aí nos dá, inclusive, a noção da existência dos Kumaras, né? Kumara é representado simbolicamente por um cabrito. Um cabrito, né? O cabrito anda onde? Nos montes, né? O cabrito anda nos montes, né? Nas elevações, nas alturas, né? E é justamente a ideia do Kumara, né? E justamente, se a gente vê o símbolo da família de Cabral, nós vamos ver um cabrito lá, uma cabra. Uma cabra. Cabrito, uma cabra, né? Por isso que é Pedro Álvares Cabral. Por isso, Pedro Álvares Cabral vem de cabra, porque ele justamente era uma expressão cumárica que veio para fazer a expansão da evolução humana no Brasil. Então, aí está então essa importante informação a respeito desses assuntos. Muito bom. Eu quero dizer o seguinte, olha, deixa eu só complementar. Em todo o mundo, as revelações vieram dos montes. Interessante que no Egito não existem montes como existem nos outros lugares do planeta, é deserto, né? Não existe montanha, a gente não tem essas montanhas que nós temos em outros lugares. Então, no Egito, o monte foi transformado numa pirâmide. Então, e a pirâmide não existe só no Egito, né? Existe aqui na América Central antiga, né? Que entre os maias, astecas, eles faziam pirâmides também, né? E lá no Oriente também existem povos que construíam pirâmides, é isso? Então, a pirâmide é uma referência muito perfeita, muito da existência do segundo trono, né? Da Mãe Divina, né? Que significa uma quinta dimensão. Muito bom, professor. O que eu queria colocar o Elias ele faz um agradecimento ao canal Conexão 3005, professor, ao senhor, ao Carlos, ao Gilberto, que são veículos que estão ajudando muitas pessoas a compreender melhor quem somos, né? E vocês mereciam ter mais visualizações. Então, Elias, a gente faz divulgação e a gente pede para as pessoas irem divulgando para esse programa chegar ao maior número possível, né? Porque é muito conhecimento e é interessante a gente compartilhar conhecimento.
e faltam 72 pessoas para a gente atingir 3 mil inscritos, né? Então, quem estiver assistindo e não foi inscrito ainda, faça a sua inscrição, participe e divulgue. E ele também coloca, professor, o ser humano não está desperto, mas estamos a caminho. Em 3005 tudo estará mudado. Ô, Carlos, a primeira informação do nosso irmão Elias, né, sobre, ele fala, pode pôr a primeira lá, ele fala assim, vocês mereciam ter mais visualizações. Mas não é só o nosso caso, não, é de maneira geral. Todos conhecem a internet. Quem tem consciência de uma mínima consciência de espiritualidade sabe disso, né? Programas e realizações de baixo nível, de bobagens, tem milhões de assistentes, de pessoas assistindo, não tem? E de alto nível reduz a quantidade, são centenas ou alguns milhares de pessoas assistindo. Então é uma seleção. As pessoas estão muito. A humanidade está muito preocupada em acompanhar coisas bobagens, né? Coisas sem valor, né? A gente vê, tem programas aí não vou citar, né? Mas tem programas aí na TV que tem milhões de pessoas assistindo. Não são milhares, são milhões de pessoas assistindo. Ficam lá, grudados na TV, vendo aquelas bobajadas todas. Agora, não são capazes de ver uma coisa importante da espiritualidade. Então, isso é normal. Elias, não tem nada de anormal nisso, né? A ciência iniciática é para poucas pessoas. Vamos deixar bem claro? A ciência iniciática, o conhecimento iniciático é para poucas pessoas, reduzidas. A quantidade enorme das pessoas do mundo, né, da humanidade, querem seguir bobagens, coisas sem nexo, coisas que não têm valor algum. Então, isso não tem nada de anormal, é perfeitamente compreensível a baixa audiência e a baixa visualização, não nossa, de coisas importantes que a gente vê na internet e assim por diante, né? Então, isso aí é muito importante, né? Aliás, um grande escritor português, que agora me escapou o nome dele, que ganhou o prêmio Nobel, né, de literatura, me lembre agora aqui, por favor, o prêmio Nobel de literatura, ele esteve no Brasil uma vez, num programa de TV, há muitos anos. E ele disse o seguinte, olha, não deem muita importância às grandes... Como é que se chama aquele livro que tem grande saída? Tem um nome... Best-seller? Best-seller. Ele disse assim, olha, best-seller não significa nada. Isso foi o grande escritor, prêmio Nobel de literatura português. É o José Saramago, professor? José Saramago. José Saramago disse, não leia o livro só porque ele é best-seller, porque pode ter um monte de bobagem no livro, viu? Tem muita saída, tem um monte de bobagem, não se aproveita nada. Então, livro best-seller não quer dizer nada. Agora, porque normalmente o livro que é bom mesmo tem pouca gente lendo, viu? O livro que é bom tem pouca gente lendo. Elias, isso é normal, não tem nada de anormal, faz parte da estrutura da consciência humana. Muito bom, professor. E ele continua, o ser humano não está desperto, mas estamos a caminho. Em 3005 tudo estará mudado? Tudo estará mudado, veja bem, agora vamos deixar bem claro uma coisa, a lei cósmica é justa e perfeita, Deus é amor e perdão, tudo estará mudado. Agora existirá uma seleção, conforme Jesus nos deixou, né? Separação do joio e do trigo. Mas todos estão no caminho. Aqueles que continuarem pela quinta dimensão na Terra estão no caminho evolutivo. Aqueles que forem retirados da Terra para globos obscuros, como o nosso mestre falou, para globos primitivos, estão no caminho também, mas no caminho da sua regeneração. Ninguém se perde. Vamos deixar bem claro? Ninguém se perde nos caminhos do cosmos. Deus dá sempre oportunidade, porque Deus é amor e perdão. Deus não castiga. Então, é verdade. Estamos todos no caminho. Tanto aqueles que ficarem na Terra, como aqueles que saírem da Terra. Todos estão no caminho, conforme a lei cósmica do amor e perdão do nosso Pai Celestial. Muito bom, professor. E uma coisa interessante que ele coloca, professor,
Estamos a caminho do topo da pirâmide, que corresponde a uma unidade. Exatamente, exatamente. Veja bem, aliás, o próprio termo, né, humanidade significa uma unidade, não é isso? Isso na biose, a gente sabe, frequentemente a gente repete isso, né? Humanidade significa uma unidade, porque somos todos um. Né? Estamos a caminho do topo da pirâmide. No presente momento, o topo da pirâmide corresponde ao segundo trono. O que é o segundo trono? Nós temos Brahma, Vishnu e Shiva, né? Brahma, Vishnu e Shiva. Vishnu é o segundo trono, a mãe divina. Tanto que o nosso mestre, em suas revelações, ele diz que o caminho de ascensão do ser humano rumo a adeptado e a sua iluminação corresponde a uma aproximação desse ser humano cada vez mais profunda com a mãe divina. É isso? Então, nós temos que nos aproximar da mãe divina. Brahma é o pai, Vishnu é a mãe divina. Nos aproximarmos da mãe divina. É claro, caminhamos para um quinto estado de consciência. Uma quinta coisa, né? Quinta coisa. E Brahma, evidentemente, uma sexta coisa, né? Mas não para por aí, 17 e assim indefinidamente, né? O nosso processo evolutivo no sistema solar é centenário, mas isso dentro do nosso panorama evolutivo. No cosmos, a gente nem tem ideia da complexidade cósmica da evolução. Claro que existem outros planos, outros sistemas, outras unidades evolucionárias que nós desconhecemos. Então, mas o nosso irmão Elias realmente entende dessa forma e é correto. Estamos caminhando para o topo dessa pirâmide, que é a Mãe Divina. Muito bom, professor. E eu quero lembrar, então, pessoal, que a nossa próxima terça-feira nós não temos roda de conversa pelo motivo de a gente ter uma efeméride, ter ritualística na eubiose, que a gente comemora, inclusive, os santos junino, né? Santo Antônio, São João, São Pedro, e também a gente comemora São Paulo. E tem o ritual da fogueira, né? Dia 24, terça-feira agora, então a gente tem todas essas festividades, então a gente não vai ter nossa roda de conversa. E também a gente tem um recesso de julho, a gente deve voltar na segunda quinzena de julho, às terça-feiras, nas rodas de conversa, porque a gente tem também uma série ritualística que começa no dia 1º de julho e vai até o dia 8 de julho, aqui na Eubiose. Então, eu queria falar isso e eu queria dar o recado sobre o Espaço Shakti Nova Era, né, que é um centro de terapias holísticas que tem o seu endereço matriz lá na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita. O endereço está aí, é Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, temos o telefone aí, prefixo 35, São Lourenço, e o número é 99756-6874, também pelo WhatsApp. E o endereço do Instagram, @ShaktiNovaEra. Eu queria também falar sobre que o Centro de Terapias Holísticas, eles também estão em festividades, do dia 21 ao dia 24 de junho, das 14 às 18 horas. Quem estiver em São Lourenço, faça uma visita, porque lá no Centro de Terapias Holísticas, Shakti Nova Era, São Lourenço, Minas Gerais, está aguardando vocês. Então, tem ambulatório social de reiki, terapias, fitoterápicos, rodas de conversa, palestra e muito mais. Então, o endereço está aí, Praça Helena Jefferson de Souza, número 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Festividades, então, no Espaço Shakti Nova Era, do dia 21 a 24 de junho, das 14 às 18 horas. E o recado que eu tenho para julho é o recital, né, de músicas clássicas que será previsto para o dia 19 de julho, sábado, das 17 às 18h30, no departamento de Santo André, que fica na Alameda São Caetano 60, bairro Jardim Santo André. Então, é um recital de música, tem o Vitor Barak, cantor lírico, né?
a sua mãe, Raquel Barraque, que é pianista, e também uma jovem violinista, né? A Juliana Modolo, né? Além de violinista, ela também é pianista, mas ela estará nesse encontro aí, nesse recital de música. Então, é 19 de julho, sábado, das 17 às 18h30, no departamento de Santo André. Bom, os recados eram esses, né? Eu vou ver se tem mais alguma pergunta, professor. A Juliana Mondolo foi minha aluna no Manu. Então, a Juliana é novinha, Ela é bem novinha, bem novinha. eles eram da Moca, agora eles estão lá na A irmãzinha dela se dedica à dança, dançarina, viu? dança também, estão lá na Lacerda Mais Franca. novinha que ela. A irmãzinha dela agora tem uns 8 anos, por aí, né? Ou 9 anos. Ela se Isso, dedica à dança. isso. Muito bacana. Juliana é fantástica. Toca piano e violino. Isso. Eu quero falar também, viu, Carlos, sobre o Cruzeiro do Sul. Eu quero dar mais deixar bem claro o seguinte, né? O Brasil é chamado a pátria do Cruzeiro, não é isso? Isso. Isso, veja bem, não está somente nos livros iniciáticos, está nos livros da escola, né? Qualquer livro de escola, do primário, né? De livros básicos, né? Está lá, o Brasil é a pátria do Cruzeiro. E não é por acaso, é isso. O Brasil é a pátria que está ligado com o segundo trono. É a pátria de evolução para uma nova civilização. Por isso que é a pátria do Cruzeiro, né? Veja bem que nada acontece por acaso. Né? É verdade, professor, é verdade. E o Cruzeiro do Sul sinaliza aqui para o Brasil, né? Que a marcha da evolução definitivamente está aqui sobre o solo brasileiro, né, professor? Exatamente, é isso aí, isso é verdade. É isso que eu queria me referir. Olha o que o Eduardo colocou: Cruzeiro do Sul, principal constelação da bandeira do país, e é justamente a que consta no selo oficial da República. Exatamente. E nós devemos dizer que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele diz que o Cruzeiro do Sul é um portal de energia. É um portal. A energia vem do alto, né? Passa pelo Cruzeiro do Sul e desce sobre a Terra. Isso é um portal de energia. Energiza a Terra totalmente, né? Essa energia entra pelo Polo Norte e sai pelo Polo Sul, formando um cone, né? Formando um cilindro, né? Energético na Terra, né? Então, veja a importância do Cruzeiro do Sul. Tanto no processo, aí está nos símbolos, né, da nossa bandeira, e isso aí está relacionado com a missão cósmica que o Brasil tem, justamente para ser no berço da nova civilização. A gente percebe que tudo está proporcionando, né, professor, a evolução da marcha, né, da humanidade. Tem um detalhe: todos aqueles que estiverem trabalhando contra esse futuro do país não reencarnam mais na Terra, certo? Veja bem, eu não vou citar nomes, cada um vai observar. Todos aqueles que estiverem trabalhando contra o Brasil, atualmente, não reencarnam mais na Terra, irão para mundos obscuros para fazer sua redenção lá. Tudo bem? É verdade, é verdade. Então, professor, como não temos mais pergunta e a gente já está no nosso horário, eu quero agradecer primeiramente ao professor Walter pelo conhecimento que ele traz aqui para todos nós, né? E agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, que prestigiaram, né, assistindo o nosso programa. E lembrando que o programa fica gravado, quem puder assistir depois, e deixa seu like e faça a sua inscrição no canal Conexão 3005. Um bom final de sábado a todos, um bom domingo, né? Bom final de feriado aí para todos, né? E até o nosso próximo sábado, né? Nosso próximo encontro de número 164. Boa noite, é com você, Gilberto. Isso aí, um bom final de sábado para todo mundo, um bom final de semana, um bom restinho de sábado e um bom domingo. Fiquem bem, nos vemos aqui no próximo programa. Um bom fim de semana. Boa noite, professor. Muito obrigado, meu irmão Catira, meu irmão Carlos Nascimento, pela colaboração. Muito obrigado a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. Estaremos aqui no dia 28, novamente, no número 164, não é isso, Catira?
Isso, 164. Gilberto, Carlos, 164. Estaremos aqui desenvolvendo nossos estudos a respeito de tão importantes conhecimentos, né? Então, até sábado que vem, luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.